Oi, Dom. Já te adianto que meu relato não é fácil de compartilhar. Não apenas por expor uma parte obscura de mim, mas também pelos desdobramentos trágicos que marcaram minha vida. Há cerca de 15 anos, eu era apenas um rapaz simples, morava num bairro humilde, onde todo mundo se conhecia pelo nome ou pelo apelido. Naquele tempo eu já havia escutado muitas histórias sobre simpatias, feitiços e trabalhos feitos por pessoas que se diziam entendidas em assuntos espirituais. Apesar de achar tudo aquilo um tanto estranho, também carregava uma curiosidade ingênua que me levaria muito longe. No começo dessa fase, eu trabalhava numa pequena loja de materiais de construção, um estabelecimento sem placa chamativa, mas frequentado por quase todos os moradores do bairro e das redondezas. Lá, vendíamos de tudo: pregos, parafusos, ferragens em geral, tintas, mangueiras, entre outras coisas básicas para reparos. A proprietária, Dona Clotilde, era uma mulher enérgica que adorava organizar e controlar cada cantinho daquele lugar. Não que ela fosse injusta, mas era exigente. Costumava dizer que o bom atendimento era a nossa maior arma para não falir. O meu trabalho consistia em atender no balcão, orientar clientes que não sabiam exatamente o que comprar e, às vezes, sair para concertos ou pequenas instalações nas casas próximas. Tudo muito modesto, mas honesto. Recebia um salário que cobria minhas contas básicas. Como eu dividia um pequeno quarto com um primo, não gastava muito. Essa rotina me bastava até que conheci Marisa. Ela morava alguns quarteirões adiante, perto de um mercado popular sempre lotado. Marisa tinha talvez 2 ou 3 anos a mais que eu, mas aparentava ser ainda mais jovem. O problema, ou o grande obstáculo, era que ela era casada. O marido dela, Arnaldo, tinha fama de ser um homem grosseiro, sempre de cara fechada. Eu já o tinha visto algumas vezes na loja, comprando ferragens para reformar o portão de casa ou objetos de jardinagem. Ele não era de falar muito, só pedia o que precisava e pagava sem olhar nos olhos. Dava para perceber, porém, que carregava uma agressividade contida. Muitos diziam que ele maltratava a esposa, mas nunca haviam surgido provas concretas. Entretanto, alguns vizinhos contavam que já ouviram gritos vindos da casa deles em certos fins de semana, principalmente quando Arnaldo bebia demais. Isso tudo me revoltava, pois eu não entendia como alguém podia tratar mal uma mulher tão gentil quanto Marisa. Ela costumava passar pela loja de manhã, depois de ir ao mercado. Quase sempre vinha em busca de itens simples como vassouras, lâmpadas ou parafusos. Eu já reparava nela de longe. Cabelos presos num rabo de cavalo, um vestido modesto e sandálias que a deixavam com um ar de elegância natural. Não tinha filhos, pelo que se comentava, e alguns diziam que ela preferia assim, talvez por não querer criar uma criança num lar onde não havia paz. Esse boato, não sei se verdadeiro, reforçava minha pena e também meu fascínio por ela. Certo dia, quando Marisa entrou na loja para comprar uma torneira nova, senti uma onda de nervosismo me invadir. Cumprimentei-a com a voz trêmula, tentando parecer amistoso sem ser invasivo. Notei que Dona Clotilde, do outro lado do balcão, observava minha reação e reprimia uma risadinha. Aquilo me deixava ainda mais inseguro, mas ao mesmo tempo me divertia a ideia de estar tão bobo por causa de uma mulher. Marisa agradeceu a ajuda e saiu carregando a sacola, deixando um perfume suave no ar. Algo que me fez ficar estático por alguns segundos. Quando olhei para trás, Dona Clotilde colocou as mãos na cintura e balançou a cabeça rindo. Orlando, você parece um adolescente apaixonado. Por que não se controla um pouco? Eu, ainda sem jeito, apenas dei de ombros. Eu sei, Dona Clotilde, é que não consigo evitar. Marisa é especial. A partir desse dia, ficou óbvio para todos na loja que eu nutria uma admiração por Marisa. De vez em quando, Dona Clotilde me perguntava se eu achava que ela perceberia meu interesse. Eu respondia que não, que Marisa estava casada e provavelmente nem pensava em alguém tão simples como eu. Ela me chamava de bobo, mas também me alertava sobre o perigo que seria caso Arnaldo descobrisse alguma aproximação. 6 meses depois que comecei a trabalhar na loja, passei a fazer mais serviços de encanamento e pequenos reparos pelas redondezas. Certa tarde, Marisa apareceu pedindo ajuda para consertar uma pia que
que vazava sem parar em sua cozinha. Arnaldo não estava em casa. Ela explicou que, apesar de ele dizer que resolveria o problema, nada acontecia há semanas. Pediu que eu fosse até lá de imediato se fosse possível. Eu já estava encerrando o expediente, mas ao ver o olhar suplicante dela, aceitei na hora. Peguei minhas ferramentas e, seguindo suas instruções, caminhei ao lado dela pelas ruas do bairro. A casa de Marisa ficava em uma ruazinha, onde quase todas as casas eram geminadas e de construção antiga. Por sorte, o encanamento em questão não estava tão deteriorado. Bastava trocar uma peça. Enquanto eu mexia nos canos debaixo da pia, ela preparava um café. Notei que a cada movimento meu, ela me observava, como se quisesse garantir que eu não fizesse nenhum estrago. Não era desconfiança. Parecia timidez misturada com curiosidade. Quando terminei, ela me agradeceu de forma muito doce, dizendo: "Você resolveu esse problema que eu já tinha há tanto tempo. Obrigada, Orlando. Não sei como agradecer." "Não tem de quê. Se precisar de mais alguma coisa, é só falar." Eu estava pronto para ir embora, mas ela insistiu que eu tomasse uma xícara de café antes de voltar. Aceitei, sentando-me à mesa da cozinha. Foi uma conversa curta, sem grandes declarações. Falamos sobre o bairro, sobre o movimento do mercado, sobre pequenas fofocas das ruas próximas. A certa altura, ela confidenciou: "Às vezes me sinto sozinha, nem sei se devo ter filhos um dia. Desculpe se for invasivo." Falei sem pensar duas vezes. "Mas se você sente que não é feliz ao lado do Arnaldo, talvez seja melhor." Eu não ousei completar a frase, mas ela entendeu. Aquilo pareceu incomodá-la. Ficou em silêncio, encarando a xícara de café. Depois murmurou algo que mal pude ouvir. "Não tenho escolha." Fui embora com uma sensação estranha. Por um lado, me alegrei em ter partilhado um momento mais íntimo com Marisa. Por outro, compreendi que havia uma barreira gigantesca entre nós. Uma barreira chamada Arnaldo. Um homem que eu sequer poderia encarar de frente se a situação exigisse. Me sentia impotente. Ainda assim, nos dias seguintes, não parei de pensar naquele café e na expressão melancólica dela. Chegando na loja, contei superficialmente a dona Clotilde que consertara a pia da casa de Marisa. Ela ergueu a sobrancelha. "E o marido dela não estava lá?" "Não, acho que estava trabalhando." "Então, cuidado. Pode ser que ele não goste quando souber que outro homem entrou na casa sem a autorização dele." Ela tinha razão. Eu deveria ser cauteloso. Mesmo assim, por puro impulso, guardei aquele pequeno momento na cozinha com Marisa como se fosse uma lembrança preciosa. Com o tempo, dona Clotilde percebeu que eu estava ficando cada vez mais obcecado. Falava de Marisa, fazia suposições sobre o que se passava na casa dela, discutia soluções que poderiam livrá-la de Arnaldo. Até que um dia, a própria dona Clotilde, meio irritada com a minha falação, me lançou uma frase que mudaria tudo. "Sabe, rapaz, nem se você encomendasse um feitiço, Marisa se interessaria por você. Ela é muita areia para o seu caminhão." Fiquei mudo, mas a ideia de recorrer a algo sobrenatural ficou martelando na minha cabeça. Eu, que até então apenas escutava histórias de gente que fez simpatia para arranjar casamento ou desfazer inveja, me perguntei: e se eu tentasse mesmo um trabalho desses? O absurdo me atraiu ao mesmo tempo que me assustou. Não falei disso com dona Clotilde, mas guardei aquele pensamento, cultivando-o em segredo. Foi então que, numa noite sem sono, me lembrei de dona Zaira, uma senhora que vivia numa casa simples, no final de uma rua perto de uma padaria antiga. As pessoas diziam que ela tinha poderes misteriosos, fazia amarrações e resolvia males de amor. Quase todos no bairro já tinham ouvido falar dela, mas poucos admitiam ter recorrido a seus serviços. Suas práticas eram envoltas em segredos e fofocas. Lembrei de um rapaz, Cassiano, que abandonara a noiva de forma repentina, e muitos atribuíam esse rompimento a um feitiço que o fez se apaixonar por outra moça. Histórias assim voavam de boca em boca sem provas concretas, mas alimentavam o imaginário local. Durante o dia tentei me concentrar no trabalho, mas aquela ideia me corroía. Eu gostava de Marisa. Talvez amar fosse cedo demais, mas eu a queria perto de mim.
Ao mesmo tempo, sabia do risco. Ainda assim, a curiosidade venceu. Na tarde seguinte, pedi licença a Dona Clotilde para sair mais cedo. Disse que precisava resolver uma questão pessoal e ela não questionou. Caminhei até a rua onde Dona Zaira morava. O sol ainda queimava forte, mas eu suava mais por nervosismo do que pelo calor. Ao chegar diante da casa, vi as janelas fechadas, um portão que parecia ter sido pintado há décadas e um único vaso de planta na entrada. Toquei a campainha, incerto se ela sequer funcionava. Após alguns instantes, a porta se entreabriu, revelando uma mulher de cabelos grisalhos, olhar sério. "O que deseja?" Expliquei, meio gaguejando, que eu tinha ouvido falar de seus trabalhos espirituais e que precisava de ajuda para conquistar alguém. Ela me mediu dos pés à cabeça. Ficou uns segundos em silêncio antes de abrir o portão, me deixando entrar. Passamos por um corredor estreito, chegando a uma sala escura, iluminada apenas por velas e cheia de objetos que não identifiquei de imediato. Potes, ervas secas, imagens cobertas por panos. A atmosfera me deixou arrepiado. "Sente-se", ela ordenou, apontando para uma cadeira de madeira. Assim que me acomodei, cruzei as mãos, tentando esconder o nervosismo. "Conte-me por que veio até mim." Contei de forma resumida. Marisa era casada, o marido era bruto, e eu queria que ela me enxergasse, que me desejasse. Dona Zaira, ao ouvir aquilo, pigarreou. "Você sabe que isso pode trazer consequências, certo? O amor não deve ser forçado, mas se ainda assim quiser, posso tentar algo." Eu não tinha coragem de dizer que não. Assenti, embora parte de mim gritasse que eu estava sendo estúpido. "Tem uma foto dela, um objeto pessoal?" Ela questionou. Me dei conta de que eu não possuía nada de Marisa que pudesse servir de elo. Então, cometi uma imprudência. Lembrei de um dia em que ela esquecera a carteira na loja. Quando a devolvi, fiquei tentado a pegar algo, mas na hora não tive coragem. Precisaria de algum jeito encontrar um objeto ou foto de Marisa. Lembrei que, por vezes, ela deixava a bolsa em cima do balcão. Talvez fosse possível conseguir algo sem que ela notasse. "Não tenho nada agora", respondi cabisbaixo, "mas posso arranjar." Dona Zaira suspirou. "Pois traga rápido. Sem algo que seja dela, não posso dar andamento ao trabalho." Saí dali sentindo uma mistura de frustração e arrependimento. Ao chegar no meu quarto, fiquei pensando se realmente seria capaz de roubar um pertence pessoal de Marisa. Mas, dominado por um desejo cego, decidi que sim. Planejei que, caso ela voltasse à loja, eu tentaria conseguir um pequeno fio de cabelo ou qualquer coisa que ela deixasse cair. Aquilo soava absurdo, mas eu já estava mergulhado naquela obsessão. Na manhã seguinte, Marisa apareceu para comprar alguns parafusos e uma fita isolante. Durante o atendimento, quase não consegui disfarçar minha ansiedade. Seu cabelo estava preso por um elástico, e eu não via nenhuma oportunidade de arrancar um fio sem ser notado. Ela pagou a conta, colocou tudo na bolsa e saiu. Fiquei imóvel, bufando em silêncio. Sabia que precisava ser paciente, mas o pensamento de voltar a Dona Zaira de mãos vazias me deixava agoniado. Nas 2 semanas seguintes, Marisa voltou à loja algumas vezes para itens pontuais. Em uma dessas ocasiões, ela trouxe uma pequena agenda para anotar algumas medições de um encanamento que pretendia verificar. Enquanto me falava das peças que precisava, pousou a agenda sobre o balcão. Não sei o que me deu na cabeça, mas pedi licença para conferir as anotações. Ela me entregou, sem desconfiar. Abri e fingi examinar os números de orçamento. Notei que, entre as páginas, havia 2 ou 3 fotografias pequenas coladas com fita adesiva. Uma delas era de Marisa, sozinha, sentada à beira de uma janela. Meu coração disparou. Me aproveitando de um movimento rápido, destaquei a foto principal e a escorreguei para dentro da minha carteira. Devolvi a agenda rapidamente, torcendo para que ela não notasse. Ela pegou de volta, me agradeceu e seguiu seu caminho. Senti uma pontada de culpa, mas ao mesmo tempo, uma euforia. Tinha o que precisava para o amarre de Dona Zaira. No dia seguinte, me apressei para sair mais cedo da loja. Não quis comentar nada com Dona Clotilde. Peguei a fotografia,
um retrato de tamanho modesto, onde Marisa aparecia sorrindo levemente, e fui até a casa de Dona Zaira. Toquei a campainha e desta vez ela abriu com menos demora. Conseguiu o que pedi? Sim, respondi mostrando a foto. Ela pegou o retrato, analisou-o em silêncio e depois fez sinal para que eu entrasse. Repetimos o ritual de antes. Sentei na mesma cadeira, num canto da sala. A luz fraca das velas tremeu, lançando sombras estranhas nas paredes. Agora preciso de algo seu também, ela disse. De preferência, algo íntimo. Fiquei confuso, mas ela me estendeu um pequeno vidro vazio e indicou o banheiro no corredor. Encha com a sua urina, é parte do processo. Me senti constrangido, mas lembrando o quanto eu queria Marisa, obedeci. Voltei com o frasco quase cheio. Dona Zaira pegou luvas, abriu o frasco sem hesitar, mergulhou a foto ali dentro e depois jogou dentro um punhado de ervas. O cheiro era forte, como cravo e canela misturados com algo amargo. Ela também escreveu meu nome e o de Marisa num pedaço de papel que parecia levemente ensanguentado. Assine aqui, ordenou, e ponha sua digital. Fiz tudo suando frio. Em seguida, ela lacrou o frasco, colocou num saco preto e sussurrou algumas palavras que não entendi, possivelmente uma reza ou um encantamento. Por fim, me encarou. Está feito. Agora espere os resultados. Lembre-se, se o marido dela for violento, você pode correr perigo. Concordei, embora sentisse um calafrio percorrer meu corpo. Paguei o valor que ela cobrou, sem sequer conferir o troco. Saí daquela casa com o coração aos pulos, certo de que havia cruzado uma linha perigosa. Nos dias seguintes, tentei observar se Marisa demonstrava algum sinal de interesse ou comportamento diferente. No começo, nada parecia ter mudado. Ela passava apressada pela loja, sempre discreta, me cumprimentando apenas por educação. A frustração me dominava e cheguei a pensar que Dona Zaira era uma charlatã. Mas foi então que algo inusitado ocorreu. Certa manhã, quase na hora de abrirmos a loja, Marisa apareceu segurando 2 sacolas de feira que se rasgaram bem na entrada. As compras se espalharam pelo chão. Legumes, frutas, pacotes. Corri para ajudá-la, recolhendo tudo enquanto ela tentava se recompor. Dona Clotilde, que observava de dentro, trouxe sacolas extras para substituí-las. Ao final, Marisa, ainda envergonhada, me agradeceu. Desculpa esse transtorno, você me salva, hein? Sempre que precisar, estou aqui, falei, tentando parecer natural. Ela hesitou um pouco e depois de olhar em volta, perguntou: será que você poderia me ajudar a levar tudo até minha casa? São coisas pesadas. Mesmo sabendo que estava no começo do expediente, vi a oportunidade de ficar a sós com ela. Virei-me para Dona Clotilde, que, percebendo minha ansiedade, apenas acenou, me dando autorização. Assim, saímos juntos, caminhando pelas ruas quase vazias daquela manhã. No trajeto, notei que Marisa estava mais solta, conversando sem tanto receio. Contou que estava cansada da rotina, que Arnaldo saía cedo e voltava tarde, muitas vezes alcoolizado. Falou que raramente tinham momentos de diálogo em casa e que, ultimamente, ele andava mais agressivo. Eu escutava, atento e preocupado, sem coragem de dizer o que realmente pensava. Ao chegar, ela pediu que eu deixasse as sacolas na cozinha. Fui entrando, olhando de soslaio para a sala e os cômodos, procurando algum sinal de Arnaldo. Tudo estava silencioso. Quando terminei de guardar as compras na bancada, ela se virou para mim. Obrigada mesmo, Orlando, eu não tenho com quem contar. Você sabe que pode contar comigo, Marisa. Nossos olhares se cruzaram. Por um momento cogitei dizer o quanto eu a admirava e queria vê-la livre, mas me contive. Não queria assustá-la. Então me despedi, torcendo para que aquilo fosse o início de uma aproximação maior. Saí de lá com o coração leve. Voltei à loja tentando disfarçar o sorriso, mas Dona Clotilde percebeu. Ela balançou a cabeça. Tome cuidado, uma coisa é gostar dela, outra é desafiá-lo. Concordei, mas meu desejo era mais forte do que minha prudência. Eu tinha a sensação de que o feitiço estava funcionando de alguma forma. Alguns dias depois, contudo, veio a resposta de Arnaldo. Ele apareceu na loja com olhos inflamados de raiva.
Abaixou-se para atravessar a porta e, antes que eu pudesse reagir, veio em minha direção. Que história é essa de andar perto da minha mulher, achando que sou trouxa, é? Fiquei pálido. Tentei argumentar, dizendo que apenas a tinha ajudado com as compras, mas ele não me deixou concluir. Se eu te ver na porta da minha casa de novo, vou quebrar sua cara. Entendeu? A voz dele reverberou pelas paredes. Dona Clotilde, que estava atrás do balcão, ameaçou chamar a polícia. Arnaldo deu um soco no balcão, resmungou algo e saiu batendo a porta. Senti meu coração disparado, a perna tremendo, mas por dentro algo me dizia que eu não desistiria de Marisa. A violência dele me enojava e ao mesmo tempo me deixava furioso. Na manhã seguinte, Marisa chegou sem graça, trazendo um pote com bolo caseiro e um café fresco. Eu queria me desculpar pelo que aconteceu. Arnaldo não tinha o direito de vir aqui te ameaçar. Aceitei o café e tentei minimizar a situação. Ele não me machucou, não precisa se preocupar. Mas ela abaixou o olhar, visivelmente envergonhada. Ali tomei coragem e abri meu coração, ainda que de modo contido. Marisa, você é uma mulher incrível. Me dói te ver com alguém que te trata mal. Se um dia quiser sair dessa situação, conta comigo. Ela corou, deu um leve sorriso, mas antes que dissesse algo, preferiu se despedir e saiu apressada. O que fiquei sentindo depois daquela pequena troca de palavras foi uma mistura intensa de euforia e medo. Conforme o tempo passava, percebi mudanças em Marisa. Às vezes, ela me lançava olhares tímidos. Em outras ocasiões, mandava um bilhete pedindo ajuda para consertar algo em casa. Por medo de Arnaldo, marcávamos horários em que ele não estivesse lá. Pequenos encontros que se tornaram frequentes. E em cada um deles, nos aproximávamos mais. Chegou o momento em que não disfarçamos mais o que sentíamos. Era como se uma corrente elétrica passasse entre nós quando estávamos a sós. A primeira vez que ficamos realmente íntimos aconteceu num fim de manhã, depois de eu consertar um vazamento no quintal dos fundos. Ela me olhou de um jeito que dispensava qualquer interpretação. E eu, tomado pelo desejo, a beijei. Foi algo rápido, quase desesperado, mas intenso. Em seguida ficamos sem falar nada, apenas trocando olhares cúmplices. Naquele instante, a culpa e o prazer se misturavam em mim. Não sabia o quanto do que acontecia ali era fruto de um feitiço ou de um sentimento legítimo. Mas se houvesse algum feitiço em ação, eu não ia lutar contra. Nas semanas seguintes, passamos a nos encontrar regularmente. Qualquer pretexto servia. Um dia eu ia consertar uma tomada, no outro, verificar um problema na fechadura ou ajudar a trocar uma lâmpada. Quase sempre terminávamos nos beijando, trocando carícias. Procurávamos ser discretos, mas a adrenalina de esconder aquilo era grande. Marisa me dizia que Arnaldo às vezes chegava em casa tão bêbado que desabava no sofá sem nem notar sua presença. Ela passara a me ver como um refúgio, alguém que a escutava e a fazia se sentir viva. Enquanto isso, eu vivia numa montanha-russa de emoções. Ora me sentia o homem mais feliz do bairro por ter conquistado a atenção de Marisa, ora me apavorava ao lembrar da fúria de Arnaldo. Dona Clotilde, percebendo minha ansiedade, me chamou num canto certo dia. Orlando, eu sei que você está envolvido, mas isso pode terminar mal. Eu sei, mas não consigo parar. Ela suspirou e não disse mais nada. O tempo foi passando e Marisa confessou que mal dormia com Arnaldo, que o casamento estava destruído havia anos, mas que ela tinha medo de tomar a decisão de se separar, temendo a reação dele e o que as pessoas do bairro diriam. Eu, ingênuo, sonhava com a ideia de levá-la embora dali, talvez alugar um quartinho em outra parte da cidade ou recomeçar em algum lugar distante. Esses pensamentos faziam meu coração bater mais forte. E em certas madrugadas, eu me perguntava se tudo aquilo realmente acontecia graças ao ritual de Dona Zaira, ou se Marisa sempre teve uma atração silenciosa por mim, apenas reprimida. Quando eu já achava que as coisas estavam se acomodando, Marisa me mandou um bilhete à loja, pedindo que eu fosse urgente à casa dela. Arnaldo teria viajado para resolver assuntos de família e só voltaria ao final do dia. A possibilidade de passarmos horas juntos sem temer ser descobertos me deixou em êxtase.
Esperei até o meio da manhã, arranjei uma desculpa para Dona Clotilde e saí. Ao chegar, Marisa me recebeu com um sorriso iluminado. Trazia um vestido que a deixava ainda mais linda. Não trocamos muitas palavras. Fomos direto para o quarto, que tinha as paredes já meio desgastadas pela umidade, mas naquele instante pareceu o lugar mais aconchegante do mundo. Deitamos juntos, nos abraçamos, demos vazão a todo o desejo acumulado. Falamos de fugir dali, de viver sem medo ou vergonha. Parecia um sonho, um momento de alívio e ternura que eu jamais havia experimentado. Todavia, o destino não permitiria que aquele dia terminasse bem. Eu nem me dei conta do horário. Lá fora, provavelmente alguém viu que entrei na casa, ou Arnaldo foi alertado por algum conhecido. O fato é que, no final da tarde, enquanto Marisa e eu ainda descansávamos, ouvimos o barulho da porta sendo arrombada. Foi tudo tão rápido que mal tive chance de vestir minhas roupas. Arnaldo surgiu no quarto com uma fúria incontrolável. Em seu rosto havia a expressão de alguém possuído pelo ódio. Vi que ele segurava algo parecido com uma faca de lâmina longa. Desgraçados! Rugiu partindo para cima de Marisa. Eu me levantei desesperado tentando protegê-la, mas ele foi mais rápido. Em segundos, a lâmina cravou no abdômen dela. O grito que ecoou no quarto me paralisou. Arnaldo, transtornado, tentou me esfaquear também. Consegui aparar o golpe com o braço, sofrendo um corte profundo. Gritei de dor, enquanto Marisa, caída na cama, sangrava terrivelmente. Tomei coragem e tentei empurrar Arnaldo para longe dela. Troquei alguns golpes com ele, mas logo percebi que minha força era pouca diante de tanta fúria. Quando ele levantou a faca novamente, eu temi ser o próximo a morrer. Num impulso de autopreservação, corri para fora sem nem conseguir pegar minhas roupas. Partes do meu corpo ainda estavam nuas, e eu sangrava. Gritava por ajuda na rua, mas sentia um pânico incontrolável. Atrás de mim, Arnaldo saiu berrando que me mataria. Para minha sorte, uma viatura policial que fazia ronda na região apareceu, vendo a cena caótica. Um homem ferido e nu na rua, perseguido por outro com uma faca ensanguentada. Um dos policiais saltou do carro e ordenou que Arnaldo largasse a arma. Ele ignorou e continuou avançando, o que fez o policial sacar a pistola e ameaçar atirar. Arnaldo hesitou, e isso foi o suficiente para outro agente o imobilizar. Enquanto isso, eu me joguei no chão, completamente abalado. Senti mãos fortes me algemando. Gritava, tentava explicar que Marisa estava ferida, mas eles pareciam confusos. Pouco depois, alguns moradores do bairro começaram a se aglomerar. Alguém reconheceu Arnaldo, outro me reconheceu como o rapaz da loja de ferragens. Gritos, vozes, tumulto. A polícia então entrou na casa e encontrou Marisa no quarto ainda sangrando, já sem sinais de vida. A notícia se espalhou em segundos. Ela morreu, murmuravam. Marisa está morta. Nesse instante, um vazio se abriu em mim. Tentei me levantar, mas minhas pernas não obedeciam. Só conseguia chorar, enquanto um dos policiais pressionava meu ferimento no braço para estancar o sangue. Levaram Arnaldo para a delegacia. Levaram-me também, ainda algemado e envolto num cobertor que algum vizinho arranjou. Meu corpo tremia tanto que achei que fosse desmaiar no caminho. Na delegacia, fui tratado inicialmente como suspeito. Aos poucos, com a ajuda dos depoimentos de testemunhas que presenciaram a cena, perceberam que eu tentava escapar de um homem enfurecido. Contei uma versão resumida dizendo que estava na casa para consertar o encanamento. Omiti a parte do nosso caso amoroso, mas era óbvio que os policiais suspeitavam. Mesmo assim, eles me liberaram após algumas horas. Apenas pediram que eu ficasse à disposição. Arnaldo ficou detido, acusado de homicídio. As provas eram inquestionáveis. Voltei para o meu pequeno quarto, sentindo que nada mais fazia sentido. A imagem de Marisa morrendo diante dos meus olhos parecia um pesadelo sem fim. Mal conseguia dormir, pois revivia a cena a cada vez que fechava os olhos. Sentia culpa, dor, raiva. Passaram-se dias e mais dias, e eu evitava ao máximo sair às ruas. Sabia que as pessoas cochichavam quando me viam. Alguns me olhavam com pena, outros com repulsa ou julgamento.
Em meio a esse turbilhão, Dona Clotilde tentou me dar algum apoio. Você precisa se cuidar, Orlando. Procure um hospital para tratar esse corte. Procure ajuda psicológica. Não tenho dinheiro para isso. E mesmo se tivesse, não sei se adiantaria. Respondi, tomado pelo desalento. A vida no bairro começou a ficar insuportável. O caso de Marisa saiu em algumas notinhas de jornais locais. Fui chamado mais uma vez à delegacia para testemunhar. E lá reencontrei Arnaldo, escoltado por oficiais. Ele me lançou um olhar de puro ódio, dizendo que um dia, quando saísse da prisão, me mataria. Eu apenas virei o rosto, sentindo o coração gelar. Em certo ponto, lembrei que meses antes eu havia procurado Dona Zaira para encomendar um feitiço. Será que aquilo teve alguma participação na tragédia? A possibilidade me atormentava. Tomei coragem e fui até a casa dela, batendo na porta com insistência. Ela atendeu, me reconheceu e soltou um suspiro pesado. Eu soube o que aconteceu. Sinto muito, mas lembro que te avisei sobre os riscos. Entrei e me sentei na cadeira de sempre, tremendo. Contei que Marisa estava morta, vítima do marido. Ela ouviu em silêncio, sem aparentar surpresa. A bruxaria mexe com energias, mas não tem o poder de mudar o que cada um carrega dentro de si, comentou por fim. O ódio de Arnaldo não veio de feitiço algum. Ele já existia. Isso me consola? Perguntei quase gritando. Eu provoquei essa situação, corri atrás de algo que não era meu, usei bruxaria para... Ela levantou a mão. Só posso te dizer que não se pode desfazer o que já foi feito. Se você quer uma oração de alívio, posso fazer, mas não espere milagre. Fiquei lá resignado enquanto ela recitava algumas palavras incompreensíveis e soprava fumaça de um charuto em volta da minha cabeça. Foi um ritual rápido, que se aliviou algo, foi apenas momentâneo. Logo que saí, a culpa voltou a me atormentar. Durante os dias que se seguiram, passei a contemplar a ideia de fugir dali. As ruas, antes familiares, agora eram palco de olhares de reprovação ou piedade. Eu mal conseguia trabalhar. Tentei conversar com Dona Clotilde sobre a possibilidade de me mudar. Ela, compreensiva, disse que, se fosse para meu bem, apoiaria. Afinal, eu não tinha família naquela região. Apenas meu primo, mas ele morava no interior há tempos. Fiz as contas das minhas economias. Não era muito, mas talvez desse para comprar uma passagem de ônibus para longe e me sustentar por algumas semanas até achar um novo emprego. Juntei meus pertences numa mala velha. Antes de sair, revirei minha carteira e encontrei amassada a foto de Marisa que havia roubado da agenda dela. Por um instante, pensei em rasgá-la, mas guardei-a novamente. De alguma forma, aquela foto era a única lembrança concreta que eu tinha da mulher que amei por tão pouco tempo. No dia em que fui embora do bairro, antes de pegar o ônibus, passei no cemitério onde diziam Marisa fora enterrada. Era um lugar simples, com poucas árvores e alguns túmulos de cimento já desgastados. Não sabia ao certo qual era a sepultura dela. Arrisquei algumas voltas até encontrar um nome que se assemelhava ao dele, pintado em uma placa improvisada. Deixei um ramo de flores modestas e me ajoelhei, pedindo perdão em silêncio. Chorei baixinho, com o peito apertado. Aquela foi minha despedida. Embarquei no fim da tarde sem olhar para trás, com a sensação de que minha vida estava num labirinto sem saída. Cheguei a um lugar distante, onde ninguém conhecia meu passado. Meu primo me arranjou trabalho numa oficina e passei a ter rotinas diferentes, tentando esquecer cada detalhe daquela tragédia. Às vezes, conseguia me distrair, mas em certas noites eu sonhava com Marisa e acordava com a consciência ainda pesada. Algum tempo depois, soube por um conhecido que Arnaldo fora condenado, passaria muitos anos na prisão. Contudo, isso não trouxe qualquer paz para mim. A ferida seguia aberta, e cada vez que eu via uma mulher de cabelos presos ou uma bolsa de compras, lembrava do sorriso de Marisa. Também me assombrava a sensação de que, se eu não tivesse mexido com bruxaria, talvez a história fosse diferente. Talvez a paixão entre nós não ocorresse de modo tão rápido e intenso, e Marisa ainda estivesse viva.
são suposições tardias, mas que corroem por dentro. Hoje, passados muitos anos, decidi escrever este relato para alertar quem acredita que o amor pode ser forçado ou que a bruxaria não carrega consequências. Minha experiência prova que atos impensados podem trazer tragédias irreversíveis. O amarre não me deu a felicidade que eu buscava. Pelo contrário, perdi a mulher que amei e carreguei uma culpa enorme. Marisa, infelizmente, pagou com a vida. E Arnaldo, que sempre foi um homem violento, encontrou apenas um pretexto para cometer um crime bárbaro. Eu continuo vivo, mas não sei se posso dizer que vivo em paz. Carrego um peso na alma que não sei se um dia vai se dissipar. Este é meu testemunho, para que nunca mais alguém ouse brincar com as forças do desconhecido, achando que pode controlar tudo e todos. Se ao menos uma pessoa escutar esta história e evitar cair no mesmo erro, talvez eu encontre algum consolo, porque certas feridas a gente carrega para sempre. Antes de irmos para o próximo relato, se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as próximas histórias. Sua presença é importante e seu apoio é essencial. Bem, vamos continuar. Boa noite, Dom. Meu nome é João e nasci em um pequeno vilarejo do interior, conhecido apenas pelas colheitas de milho e pelas celebrações religiosas de fim de semana. Fui criado pela minha avó, Dona Vilma, desde que eu tinha poucos meses de vida, pois meus pais desapareceram sem deixar notícias. Cresci ajudando nos afazeres diários e aprendendo que a fé era a única certeza que poderíamos ter em meio à dureza da roça e das incertezas do mundo. A casa onde vivíamos era simples, feita de taipa, com o teto de telhas encaixadas de qualquer jeito. A avó dizia que, apesar de tudo, aquela morada era abençoada, pois nunca nos faltava um prato de comida ou uma prece para acalmar o coração. Ela me ensinou a rezar e desde cedo, todos os domingos, íamos à pequena capela no centro do vilarejo, onde o pastor Expedito conduzia os cultos. Embora ele fosse chamado de pastor, sua posição era mais de líder espiritual, pois no nosso vilarejo não tínhamos necessariamente a organização tradicional das igrejas conhecidas nas cidades grandes. Essa rotina se manteve por toda a minha infância. Acordávamos antes do sol nascer, cuidávamos dos porcos e das galinhas, depois seguíamos a pé até a capela. O trajeto era feito por uma estrada de terra, e durante a estação das chuvas ficava escorregadio, obrigando-nos a andar bem devagar. Ainda assim, a avó não hesitava. Sua fé vinha em primeiro lugar. E eu, confiando nela, via o pastor como um homem íntegro que guiava a nossa pequena comunidade. Minha avó partiu quando eu tinha 16 anos. Foi um baque para mim, mas eu segui firme nos ensinamentos que ela me passara. Continuei frequentando os serviços religiosos, ajudando o pastor Expedito e aconselhando os mais jovens sobre como manter a devoção. Durante anos, fui o encarregado de preparar a capela para cada culto, acendendo velas e arrumando os bancos de madeira. Por ser um lugar humilde, fazíamos tudo com o que estava ao nosso alcance. E aquele ambiente me dava a sensação de lar que eu já não tinha em casa. Minha vida seguiu de forma tranquila, até que, em certa tarde, fui convidado para um casamento em um sítio próximo, pertencente a um conhecido. O evento aconteceu em um sábado, bem no fim da colheita. Quando cheguei ao local, avistei rostos familiares, mas também percebi alguns visitantes que eu nunca tinha visto por ali. Foi nesse dia que vi Jennifer pela primeira vez. Ela estava encostada em um canto do terreiro, brincando com um copo vazio nas mãos. Seus cabelos eram curtos e seu jeito destoava completamente das outras moças do vilarejo. Aproximei-me dela para conversar, movido por uma curiosidade espontânea. Queria entender quem ela era, de onde tinha vindo, pois raramente apareciam pessoas de fora. Ela me respondeu com frases curtas, sem dar detalhes. Falava pouco sobre si, mas demonstrava uma leveza no olhar que me prendeu a atenção. No fim da conversa, arrisquei convidá-la para o culto do dia seguinte.
Pensei que se ela estivesse ali, talvez se interessasse em conhecer mais nossa rotina. Para minha surpresa, ela aceitou. No domingo, quando chegou a hora do culto, fiquei de olho na porta de entrada da capela. Faltava pouco para o início, e eu já pensava que Jennifer não viria. Foi então que a vi surgindo na porta, usando um vestido simples, mas ainda assim diferente das roupas que as mulheres de nossa região costumavam usar. Ela sentou-se perto de mim, bem ao fundo. Notei que seu olhar percorria cada detalhe do local, como se buscasse compreender o porquê de tanto fervor em um espaço tão singelo. Depois do culto, convidei-a para tomar café em um quiosque improvisado que mantínhamos ao lado da capela, onde servíamos bolos para os fiéis. Durante aquele tempo, tentei falar da minha avó, do quanto ela havia me ensinado sobre fé e perseverança. Jennifer parecia ouvir, mas não se mostrava totalmente convencida. Quando toquei no assunto de que a fé poderia transformar vidas, ela deu de ombros e disse: "Pode ser, mas as pessoas também fazem muita besteira em nome de Deus." Aquilo me surpreendeu, pois não era comum alguém expressar tal ceticismo abertamente. Mesmo assim, não recuei. Convidei-a para voltar nos próximos domingos, dizendo que seria bom ela conhecer melhor nossa comunidade e sentir aos poucos como a fé nos unia. Por algum motivo, Jennifer continuou aparecendo. Em cada novo encontro trazia consigo um jeito diferente de ver o mundo. Enquanto a maioria das pessoas rezava em conjunto, ela ficava em silêncio, sem fechar os olhos, apenas observando. Isso causava certo incômodo em alguns fiéis, mas ninguém a confrontava diretamente. O vilarejo era pequeno e logo começaram os sussurros. Uma moça de fora, de costumes pouco alinhados ao nosso, assistindo ao culto dominical. Alguns perguntavam se eu não estaria me aproximando dela por segundas intenções. Porém, eu me via apenas como alguém disposto a ajudá-la, pois crescera acreditando que todos mereciam uma chance de se reencontrar, como um dia eu me reencontrei ao lado da minha avó. Em pouco tempo, Jennifer se familiarizou com o espaço da capela. Ela andava pelos corredores de madeira, olhava as imagens dos santos, as velas no altar e, vez ou outra, chamava o pastor Expedito para conversar, embora ele não falasse muito do conteúdo dessas conversas. Para mim, era um sinal de que ela começava a confiar em alguém que não fosse eu. Ainda assim, eu não sentia ciúme. Apenas me alegrava ver que ela estava encontrando algum apoio. Os rumores, entretanto, logo se tornaram inevitáveis quando começaram a notar Jennifer visitando a casa do pastor fora dos horários de culto. Em geral, poucas pessoas tinham acesso à casa dele. O pastor Expedito vivia com a esposa, Madalena, que raramente aparecia em público. Desde que cheguei a conhecê-la, percebi que era uma mulher reservada, dedicada apenas às tarefas domésticas e a alguns trabalhos na horta ao lado da casa pastoral. Certa tarde, enquanto organizava as cadeiras para um encontro de oração na capela, o meu amigo de infância, Jerônimo, se aproximou. Ele olhou ao redor para verificar se estávamos sozinhos, depois comentou: "Ouvi dizer que Jennifer anda indo à casa do pastor quase todas as noites. Acham que não tem nada a ver com estudo bíblico, não?" Aquilo me deixou inquieto. Procurei não dar corda aos boatos, mas a semente da dúvida foi plantada na minha cabeça. Passaram-se 2 ou 3 semanas e eu percebi mudanças no comportamento de Jennifer. Antes, ela costumava me esperar ao fim dos cultos para conversarmos. Agora, saía apressada, sem sequer me dar boa noite. Parecia fugir de mim, mas ainda mais perturbador era vê-la se dirigir à casa de Expedito quase todos os dias. Eu mesmo a flagrei caminhando naquela direção em uma noite em que eu voltava do sítio de um vizinho. Minha agitação aumentou quando a Madalena começou a aparecer na capela com olhos inchados de choro. Apesar de ser uma mulher discreta, ela se aproximou de mim em um momento em que a capela estava vazia e sussurrou: "João, você viu se a Jennifer tem estado muito próxima do Expedito?" Fingi que não sabia de nada. Disse que preferia não me meter em assuntos pessoais. Madalena, com a voz embargada, apenas disse: "Se você souber de algo, por favor, me avise." Enquanto isso, o pastor Expedito também demonstrava um comportamento estranho.
Nas pregações, ele tropeçava nas próprias palavras, distraído, e às vezes parecia nem saber em qual passagem bíblica estava. A congregação começou a reparar, mas ninguém falava nada em voz alta. Nos bastidores, contudo, todos especulavam que algo sério acontecia dentro da casa pastoral. Em uma noite de quinta-feira, depois de uma breve reunião na capela, fui chamado por Madalena a um canto. Ela me confidenciou que havia procurado uma mulher que morava nos arredores, Dona Maricota, conhecida pelas rezas fortes e simpatias que, segundo muitos, poderiam acertar as contas com quem fosse infiel ou desonesto. Madalena queria minha ajuda para punir o marido pelo que ela considerava uma traição que estava destruindo sua vida. Fiquei espantado. Não sabia o que dizer, pois sempre acreditei que a vingança não combinava com o que aprendíamos sobre amor ao próximo. Ao mesmo tempo, eu me sentia dividido, pois o comportamento de Expedito colocava em risco a unidade da nossa comunidade, e eu me via envolvido diretamente, já que havia sido o responsável por trazer Jennifer ao culto. A angústia tomou conta de mim, mas Madalena estava transtornada. Ela segurou meu braço e, em tom quase desesperado, insistiu: "Eu não tenho mais forças. Preciso que me ajude a dar um basta. Você, que era tão próximo de Expedito, pode conseguir um objeto pessoal dele, algo que ele use sempre, para selar o ritual." Não tive coragem de recusar diretamente. Prometi que pensaria, mas que não poderia fazer nada precipitado. Por dias, evitei Madalena, rezando em silêncio para que os boatos não passassem de exagero ou que o pastor se consertasse. Mas cada vez que eu tentava falar com o Expedito, ele se mostrava esquivo ou simplesmente encerrava a conversa com um "estou ocupado". Nas noites seguintes não conseguia dormir. A imagem de Madalena chorando, o semblante tenso do pastor, a figura distante de Jennifer. Tudo se misturava em minha cabeça. Em meio a tantas dúvidas, notei que Expedito havia deixado um lenço velho pendurado em um prego na lateral da capela, algo que ele costumava usar para enxugar o rosto durante os sermões. Aquilo parecia ser o objeto que Madalena tanto queria. Mais 2 dias se passaram até que fui procurá-la novamente. Ela me levou a um canto da praça central, onde quase ninguém transitava naquele horário. Sem dizer palavra, estendi o lenço. Ela fechou os olhos e respirou fundo, depois disse: "Encontre-me depois do pôr do sol na trilha que vai até a casa de Dona Maricota." Eu assenti, sentindo um aperto no peito. Nem sabia dizer se era medo ou culpa por participar de algo tão sombrio. Naquele momento considerei voltar atrás, mas a lembrança das pregações vazias e do olhar aflito de Madalena me paralisou. Quando o sol se escondeu, segui a pé pela estradinha esburacada. As cigarras cantavam alto e uma leve neblina se formava próximo às cercas de arame. Cheguei a uma casa velha, com paredes manchadas pela umidade. Na frente vi Madalena me esperando com uma lamparina nas mãos. Ela me fez sinal para entrar. Lá dentro, o cheiro de ervas queimadas era forte e vi várias velas dispostas em formato circular no chão batido. Dona Maricota surgiu de um cômodo contíguo, vestida com roupas simples, mas de aparência muito antiga. Sua expressão era severa. Ela quase não falava. Indicou com um gesto que eu e Madalena nos sentássemos em volta do círculo de velas. No centro, havia um prato de barro, uma pequena jarra de barro e um pano escuro estendido. "Coloquem o que trouxeram", disse ela em voz baixa. Madalena pegou o lenço que eu havia entregado e depositou no centro do pano. Dona Maricota abriu a jarra e, com cuidado, espalhou um líquido de cor avermelhada em volta do objeto. Em seguida, retirou de uma gaveta uma agulha de metal. Explicou que precisaríamos picar nosso dedo mínimo para que algumas gotas de sangue caíssem sobre o lenço, unindo nossa intenção ao feitiço. Minha mão tremia, mas Madalena não hesitou. Ela fez um pequeno furo no dedo, franzindo o senho ao sentir a dor, e deixou o sangue pingar no centro do pano, onde o lenço do pastor estava embebido naquele líquido estranho. Quando chegou minha vez, o pavor se misturou à sensação de responsabilidade pelo que aconteceria a seguir. Eu pensava: o que estou fazendo? Será que é certo? Porém, no impulso, repeti o gesto.
2 ou 3 gotas de sangue caíram formando uma mancha. Dona Maricota, então, começou a pronunciar palavras que pareciam uma mistura de rezas e súplicas antigas, algo que eu não compreendia totalmente. Ela mexia as mãos em gestos circulares sobre o lenço, como se estivesse canalizando alguma energia. Não havia luz elétrica naquele cômodo e a chama das velas tremia, projetando sombras nas paredes de barro. O clima era ao mesmo tempo sufocante e gélido. Quando terminou, Dona Maricota deu um passo para trás e apagou as velas rapidamente. Ficamos no escuro por alguns instantes, até que Madalena levantou a lamparina. Ela, ainda abalada, me olhou em silêncio. Dona Maricota se limitou a dizer: "Está feito." Depois abriu a porta de madeira indicando que deveríamos ir embora. Jamais esqueci o olhar dela. Uma mistura de advertência e certeza de que algo fora posto em marcha. Voltei para casa em completo silêncio. Não chovia, mas o ar era pesado e úmido. Os galhos das árvores retorcidos pareciam me observar. Cada passo que eu dava ecoava na estrada de terra vazia. Não falei com ninguém ao chegar. Apenas fechei a porta e me deitei na velha rede da sala, o coração disparado. Tentei me convencer de que aquilo não passava de uma reza mais forte, uma forma estranha de desabafar a dor de Madalena. Mas, no fundo, eu sabia que tínhamos cruzado um limite delicado. Nos dias que se seguiram, notei mudanças sutis no comportamento do pastor Expedito. Ele, que antes falava firme nos cultos, começou a gaguejar e olhar para os lados, como se procurasse algo ou alguém que não estivesse ali. Durante as leituras, perdia o fio da meada e várias vezes pediu desculpas aos fiéis, alegando cansaço. A congregação, confusa, o observava sem entender. A proximidade de Jennifer também começou a minguar. Antes ela aparecia todo domingo, mas passou a chegar atrasada e a sair mais cedo. Seus olhares agora eram desconfiados, como se soubesse que havia algo estranho no ar. Eu tentei falar com ela algumas vezes, mas ela balançava a cabeça, fazendo sinal de que não queria conversa. Enquanto isso, alguns moradores tentavam abordar o pastor para entender o que havia mudado. Mas Expedito, em geral, se trancava em casa ou respondia de forma evasiva, alegando problemas de saúde. Em certa noite de terça-feira, voltei à capela para organizar alguns ornamentos que estavam fora do lugar. Encontrei o pastor Expedito sozinho, sentado em um dos bancos, com as mãos trêmulas. Ele levantou o rosto e, ao me ver, a primeira coisa que disse foi: "Você acredita em castigo divino, João?" Fiquei sem resposta. Aquela pergunta soava como um reflexo do que havíamos feito, embora eu não pudesse afirmar que Deus tivesse algo a ver com aquilo. Desviei o olhar e fui embora em silêncio. Durante a semana, rumores se espalharam de forma veloz. Alguns diziam que Jennifer havia sido vista chorando perto do lago. Outros afirmavam que ela estava decidindo partir. Havia quem colocasse a culpa do desgaste do pastor nela, como se fosse uma espécie de tentação enviada para testar sua fé. As conversas na mercearia, na pracinha e até nas plantações só giravam em torno desse assunto. 2 ou 3 dias depois, recebi a visita de Jerônimo. Ele me contou que o pastor tinha desmaiado dentro de casa e que Madalena estava pedindo ajuda para cuidar dele. Segundo Jerônimo, o homem tinha febres altas, delirava e balbuciava frases desconexas. Eu, tomado por remorso, não conseguia evitar pensar no ritual e me perguntava até que ponto aquilo era realmente uma coincidência. No domingo seguinte, a capela abriu, mas pouca gente compareceu. Em vez de Expedito, quem conduziu o culto foi um diácono de outro vilarejo próximo. Ele não explicou muito a situação, apenas disse que o pastor estava doente. A atmosfera dentro da capela era pesada e eu mal conseguia prestar atenção às orações. Sentia um enorme desconforto, como se carregasse uma culpa invisível. As semanas foram passando e a doença do pastor Expedito ficou mais séria. Alguns diziam que era uma infecção simples, outros atribuíam à idade ou ao excesso de preocupações. Os mais supersticiosos afirmavam que ele estava penando por ter cometido um pecado grave aos olhos de Deus. A comunidade se dividiu. Metade evitava falar sobre o assunto e a outra metade
espalhava teorias assustadoras. Foi então que, numa manhã de céu nublado, corri para a casa pastoral ao saber de uma tragédia. Encontraram Expedito desacordado, com o rosto pálido e marcas de arranhões nos braços. Não se sabia se ele próprio se ferira ou se fora vítima de algum surto. Levaram-no às pressas para a clínica local, que, apesar de simples, oferecia um mínimo de atendimento. Madalena me olhou ao longe e baixou a cabeça, ciente de que eu sabia a causa real, ou ao menos suspeitava. Aquele foi o último dia em que se viu o pastor em público. Depois, as notícias davam conta de que ele estava recluso, sem condições de falar ou comer direito. Jennifer, por sua vez, desapareceu completamente da vila. Alguns juravam tê-la visto embarcando em um caminhão de carga na estrada de saída. Outros diziam que ela estava escondida em uma casa abandonada. Nada era certo. A única certeza era que o vilarejo mergulhara em uma tensão silenciosa. Com o tempo, os cultos passaram a ser cada vez mais raros. A pequena capela, que já não tinha a presença vibrante de outros tempos, ficou quase deserta. Muitos fiéis se afastaram, cansados dos boatos e preocupados com a falta de um líder espiritual confiável. Jerônimo confidenciou que pretendia se mudar, pois sentia que aquele lugar estava amaldiçoado. 18 dias depois da internação do pastor, recebi a notícia de que ele havia falecido. Houve apenas um comunicado simples, escrito por um familiar distante que apareceu do nada para tratar dos procedimentos. Não houve cerimônia pública. Madalena também partiu, ninguém soube dizer para onde. A comunidade, em choque, preferiu manter o silêncio. Ninguém queria revisitar o passado conturbado que culminou na queda do homem que antes fora respeitado por todos. A capela fechou as portas. As poucas imagens de santos que havia foram recolhidas por moradores mais antigos que queriam preservar a memória religiosa do vilarejo, mas ninguém mais teve ânimo de retomar as atividades. Alguns diziam que era apenas uma questão de tempo para que tudo voltasse ao normal, mas a maioria sabia que a ruptura fora definitiva. Os bancos vazios e o altar empoeirado se tornaram símbolos da desolação que pairava por ali. Hoje continuo no vilarejo, trabalhando no meu pedaço de terra como sempre fiz. Mas a lembrança do que ocorreu me assombra. Quando passo pela antiga capela, sinto um arrepio ao recordar que participei, mesmo que hesitante, de algo que poderia ter destruído várias vidas. Ainda me pergunto se tudo não teria desandado de qualquer forma, mas, no fundo, carrego uma sensação amarga de cumplicidade. Não tenho certeza se houve mesmo qualquer intervenção sobrenatural ou se foi apenas a própria culpa que corrompeu o pastor Expedito por dentro. Em meu íntimo rezo para que um dia eu encontre perdão, se não de Deus, ao menos de mim mesmo, pelos atos que cometi na calada daquela noite. Antes de irmos para o último relato, se ainda estiver por aqui, comente o horário que está assistindo. Gosto de saber quem assiste os relatos até o final. Bem, vamos continuar. Eu costumava dizer que vivia a vida da forma mais intensa possível, embora isso, na prática, significasse uma sucessão de baladas, encontros sem compromisso e pouca responsabilidade emocional. Desde cedo, percebi que meu temperamento não combinava com relacionamentos duradouros. Meus pais sempre foram mais conservadores e desejavam que eu seguisse o mesmo caminho. Faculdade, um bom emprego, casar, ter filhos. Mas eu ansiava por liberdade, pelo imprevisível, e talvez por isso tenha optado por manter sempre tudo na superficialidade. Não me considerava cruel, apenas tentava evitar decepções ou brigas desnecessárias. Se uma garota e eu estávamos na mesma sintonia, diversão sem promessas, não via mal algum em aproveitar o momento. Durante a semana eu trabalhava como auxiliar em uma empresa de logística. Não era o emprego dos sonhos, mas pagava minhas contas e me permitia guardar algum dinheiro para as saídas de sexta-feira e sábado. Eu morava sozinho em um pequeno apartamento numa área que tinha acesso fácil a regiões boêmias. Na maior parte das vezes,
Minha rotina consistia em acordar cedo, encarar o transporte público cheio, ficar no escritório até o fim do expediente e, quando chegava a sexta-feira, correr para casa, tomar um banho rápido, vestir uma roupa descolada e partir para encontrar meus amigos em algum bar ou balada. Nunca me orgulhei completamente do meu comportamento, mas também não me sentia culpado. Eram aventuras passageiras, beijos de pista de dança, trocas de olhares em mesas cheias de copos de cerveja. Eventualmente aparecia alguém a fim de esticar a noite em um motel ou no meu próprio apartamento. Eu deixava todas as regras muito claras. Não queria relacionamento sério, não planejava me apegar e sempre exigia proteção. Se a garota não se sentisse confortável, preferia nem continuar a conversa. Algumas entendiam e ficávamos bem, outras se aborreciam e me taxavam de frio. Você só vive o agora, dizia minha irmã mais velha, sempre que nos encontrávamos em algum almoço de família. Cedo ou tarde, vai se arrepender de não criar raízes. Eu fingia não ligar. Dizia a mim mesmo que aquilo eram apenas caretas de quem escolheu outro estilo de vida. Minha liberdade importava mais. Pelo menos, era essa a história que eu contava para mim mesmo. Certa sexta-feira, ao final do expediente, meu colega Flávio, que também curtia baladas, me chamou para conhecer um lugar novo. Pelo que ele disse, tratava-se de um bar com pista de dança, recém-inaugurado em uma região bastante procurada por quem buscava diversão noturna. Não precisei pensar muito para aceitar. Saí do trabalho, passei no meu apartamento, tomei banho, escolhi uma camisa social e fui de carro até lá. Combinamos de nos encontrar na entrada por volta de 10 da noite. Senti um pouco de ansiedade, como sempre ocorria quando eu estava prestes a conhecer uma casa noturna diferente. Tinha aquela mistura de euforia e curiosidade, imaginando a música, as pessoas e as possibilidades de encontros casuais. Cheguei antes de Flávio e me posicionei perto da porta enquanto aguardava. A fachada do bar era discreta, mas dava para ouvir o som vibrante que saía das caixas internas. Cumprimentei o segurança, que me pediu identidade e cobrou a entrada. Logo depois, Flávio apareceu todo animado, trajando calça jeans e uma camiseta chamativa. "Espero que a festa seja boa hoje", disse ele, enquanto caminhávamos até o balcão de bebidas. "Me falaram que está bombando há algumas semanas." Pedi uma cerveja e observamos o ambiente. Luzes dançantes, uma decoração meio industrial, com paredes de concreto aparente. Gente conversando nos sofás, alguns na pista se soltando ao som de uma batida eletrônica suave. Quase não se via espaço vazio naquele salão. Depois de terminarmos a primeira bebida, resolvemos circular. Passei pela pista, balançando o corpo no ritmo da música, quando notei que uma mulher me encarava do outro lado, próxima a uma das caixas de som. Ela tinha uma presença marcante, daquelas que você percebe sem esforço. Cabelos escuros, pele clara, altura mediana, corpo esguio. Seu olhar me deixava desconfortável, pois era difícil ler sua expressão. Uma mistura de leve sorriso com algo que eu não conseguia decifrar. Fingi não notar de imediato, mas Flávio percebeu. "Aquela ali não para de olhar para você", murmurou perto do meu ouvido, apontando discretamente. "Ou você chega nela, ou eu chego. Decide logo." Eu ri e brinquei que poderia pensar um pouco, mas no fundo já tinha me decidido. Eu iria falar com ela. Aproximei-me fingindo despretensão e acenei. "Oi", cumprimentei. "Você parece que está curtindo a noite. Também é sua primeira vez aqui?" Ela sorriu de canto e respondeu calmamente. "Sim, estou descobrindo os bares da cidade. Me mudei faz pouco tempo." A forma como ela falava transmitia segurança. Perguntei seu nome e ela respondeu. "Meu nome é Renata." Contei o meu e por alguns instantes ficamos apenas nos olhando, envolvidos pelo ritmo da música. Depois chamei-a para dançar. Senti que ela me observava de cima a baixo antes de responder. Por fim, anuiu com um leve balançar de cabeça. Dançamos sem dizer muita coisa. Foi uma interação corporal. Ela se aproximava e, vez ou outra, encostava a mão no meu ombro ou deslizava pelos meus braços. Enquanto isso, eu sentia um misto de atração e cautela,
Talvez porque Renata não parecia do tipo que se encanta facilmente. Ainda assim, a conversa fluía quando dávamos uma pausa para retomar o fôlego no bar. Pedi um drink para ela e uma cerveja para mim. Aos poucos me dei conta de que Renata falava pouco sobre si mesma, mas fazia muitas perguntas sobre mim. Onde trabalhava, o que fazia nos fins de semana, se tinha namorada ou filhos. Fui honesto. Contei que trabalhava em uma empresa e que, quanto a relacionamentos, nunca fui de assumir compromisso. Ela, ao ouvir isso, lançou um sorriso enigmático, dizendo que já esperava algo assim. Não sou nenhuma ingênua, comentou. Então posso imaginar que você é do tipo que curte viver o momento. Sorri de volta. A conversa girou um pouco mais ao redor de filmes, música e a cidade. Era fácil conversar com ela, embora houvesse uma tensão constante. No final da noite, quando o bar já começava a esvaziar, acabei sugerindo que fôssemos para o meu apartamento. Ela me olhou por alguns segundos antes de aceitar. No carro, deixei claro qual era meu estilo de vida, na tentativa de não vender nenhuma falsa ilusão. Eu normalmente não me envolvo. Se ficarmos hoje não significa que estamos namorando. Só quero que tudo seja bem transparente, ok? E também faço questão de usar camisinha. Sempre. E espero que você também não queira filhos agora. Eu disse isso de um jeito quase mecânico, pois já havia repetido esse discurso inúmeras vezes a outras mulheres. Algumas achavam graça, outras se ofendiam. Renata, por outro lado, não demonstrou incômodo, apenas concordou com a cabeça em silêncio. Passamos a noite juntos. Foi intenso, físico, mas nada de juras de amor ao amanhecer. Quando o dia clareou, ela me fitou com uma expressão séria. Você faz isso com todas? Com todas que aceitam, respondi com franqueza. Não engano ninguém. Ela assentiu, mas parecia contrariada. Ainda assim, fez menção de entender e logo se vestiu. Não trocamos contatos e eu nem cogitei pedir seu telefone. Pelo meu histórico, aquilo seria apenas mais uma noite que se tornaria lembrança. Quando retornei à empresa na segunda-feira, fui chamado à sala do meu chefe, um homem de cerca de 50 anos, com quem eu sempre mantivera uma relação profissional tranquila. Carlos, ele começou usando meu nome. Vamos ter uma nova analista em nosso setor. Você vai treiná-la. Quero que ela acompanhe seu trabalho e aprenda sobre o sistema que você opera. Concordei, até entusiasmado pela chance de demonstrar minhas habilidades. Porém, quando o chefe apresentou a nova funcionária, senti como se meu estômago despencasse. Era Renata. Ela fingiu surpresa, mas notei que seu olhar tinha algo de calculado. Ainda assim, falou de modo polido. Que coincidência, não? Fiquei sem reação no momento. Meu chefe não percebeu nada de estranho, mas eu temi que ela contasse a alguém sobre a nossa noite. Depois que ficamos a sós, fui direto ao ponto. Renata, por favor, vamos ser discretos. O que aconteceu na sexta? Bem, foi um encontro casual. Eu não sabia que você viria trabalhar aqui. Como você conseguiu esse emprego tão rápido? Ela me olhou de forma impenetrável. Eu já vinha pesquisando essa empresa há meses e mandei meu currículo bem antes de nos conhecermos. Você acha mesmo que tudo gira em torno de você? Fica tranquilo. Não estou interessada em criar caso. Foi pura coincidência, ou não. Embora aquilo soasse convincente em parte, algo em mim não relaxou. Uma coincidência dessas? Eu não estava 100% seguro de que era apenas obra do acaso. Mas segui treinando-a, explicando sistemas, tirando dúvidas. Ela prestava atenção, fazia perguntas pertinentes, anotava tudo em um caderno. Seu comportamento era exemplar. Então tratei de não criar paranoias. Até que, na sexta-feira seguinte, após o expediente, ela se aproximou da minha mesa com 2 copos descartáveis de café. Trouxe para você, disse, entregando um deles. Agradeci, mas de repente me veio à cabeça um aviso que a minha avó materna me dizia desde criança. Não aceite qualquer tipo de comida ou bebida de quem você não confia. Ela não era uma pessoa desconfiada sem motivo. Acreditava muito em inveja e em coisas que fugiam à explicação lógica. Lembrei disso e, por precaução, quando Renata não estava por perto, joguei o café fora. Me senti um pouco tolo, mas preferi não arriscar.
Mais tarde, naquela mesma noite, reencontrei Flávio e uma turma de amigos em um bar diferente. Eu já estava no meio da pista quando avistei, parada perto da parede, uma moça que claramente não se sentia à vontade naquele ambiente. Era bonita, mas de um jeito delicado. Eu costumava notar com facilidade quem estava deslocado, porque muitas das minhas conquistas começavam assim. Eu me aproximava de alguém menos acostumado àquele universo de música alta, bebida e gente agitada. Dessa vez, porém, algo me fez hesitar. Aquela moça, que descobri depois se chamava Bianca, tinha uma aura de doçura que não combinava com minha busca habitual por diversão. Talvez por curiosidade, dei um jeito de puxar assunto. Disse algo trivial sobre a música estar alta demais. Ela sorriu timidamente, concordando. Falamos sobre o calor, sobre a dificuldade de encontrar um lugar sossegado. Perguntei se ela ia muito a bares como aquele e ela balançou a cabeça negativamente. Não tenho o hábito. Só vim porque uma amiga insistiu, mas ela acabou indo embora mais cedo. Acho que fiquei sem carona. Ofereci para levá-la embora quando quisesse e ela aceitou de forma hesitante. Começamos a conversar melhor e notei que Bianca era quase o oposto das garotas que eu costumava encontrar. Tinha um olhar sereno, um jeito de falar baixo e demonstrava uma sinceridade que me deixava desconfortável, como se eu devesse ser cuidadoso para não quebrar aquele clima quase inocente. Pela primeira vez em muitos anos, senti que precisava explicar quem eu era, mas de um jeito mais humano. Não queria estragar a impressão que ela pudesse ter de mim. Ficamos um bom tempo conversando perto do bar, e eu não demonstrei nenhuma pressa de ir a lugar algum. Dançamos uma ou duas músicas de forma desajeitada, porque ela praticamente não sabia dançar. Ainda assim, me diverti de verdade. Percebi que a madrugada passou rapidamente, e quando dei por mim já passava das 2 ou 3 da manhã. Ofereci carona, e ela aceitou. No caminho, perguntei se podia vê-la novamente, e ela deu um sorriso delicado. Pode, mas preciso te conhecer melhor. Quando estacionamos em frente ao prédio dela, trocamos telefones. Foi um ato simples que, para mim, soou extraordinário, pois eu não costumava me importar em pedir contato. Também não nos beijamos, e isso me deixou surpreso com meu próprio comportamento. Era como se eu quisesse fazer tudo da forma mais correta, sem queimar etapas, respeitando a reserva de Bianca. Na semana seguinte, ao mesmo tempo em que treinava a Renata no trabalho, eu pensava cada vez mais em Bianca. Mandava mensagens para ela no horário de almoço, ligava à noite para combinar algo. Percebi que já não tinha interesse em sair tanto com meus amigos para baladas. Bianca gostava de programas simples, assistir a filmes no streaming, passear em um parque, tomar um café em uma cafeteria aconchegante. E, estranhamente, eu adorava cada segundo na companhia dela. A mudança que aquilo causou na minha vida foi enorme. Meus colegas ficaram surpresos ao saber que eu estava mais sossegado. Em poucos meses, assumi um namoro sério com Bianca. A primeira vez que usei essa palavra em muitos anos. Meus pais ficaram felizes quando souberam, e até arrisquei levar Bianca em um almoço de família. Ela foi bem recebida. Tudo parecia caminhar de forma leve e promissora. Porém, na empresa, Renata notou minha transformação e aos poucos deixou de ser amigável. Passou a soltar comentários irônicos. "Então você resolveu virar um bom moço?" perguntava ela entre risinhos. "Logo você que defendia tanto a vida sem compromisso?" Tentei manter a cordialidade. Em certos dias ela chegava a me provocar. "E se eu contar para a sua namorada que você não presta, você acha que ela continuaria com você?" Eu rebatia, pedindo que ela respeitasse minha vida pessoal e lembrando que a nossa noite tinha sido consensual e franca. A situação começou a sair do controle quando ela insinuou contar detalhes íntimos para nosso chefe e para outras pessoas da empresa. De início, pensei que ela estivesse apenas irritada. Contudo, ao ver que a pressão aumentava, resolvi me antecipar e conversar com o chefe. Expliquei que estávamos em conflito pessoal, sem entrar em minúcias. Ele não ficou exatamente surpreso. Comentou que já havia recebido reclamações de Renata por atitudes consideradas inapropriadas com outros colegas.
Em poucos dias, meu chefe decidiu não renovar o contrato de Renata e ela foi desligada. No dia em que saiu vestindo um tailleur escuro, ela me lançou um olhar de puro rancor. Ao passar pela minha mesa, sussurrou algo que me causou calafrios. Você vai se arrepender, Carlos, eu juro. Em outras circunstâncias, eu daria de ombros achando que eram apenas palavras de raiva. Mas, por algum motivo, lembrei da sensação de desconforto que tive ao jogar o café fora. Talvez minha avó tivesse plantado em mim uma dose extra de desconfiança sobre invejas, feitiços, olho gordo. Ou talvez eu estivesse sendo apenas paranoico. O fato é que durante algum tempo fiquei com a frase de Renata martelando na cabeça. Apesar disso, segui minha vida ao lado de Bianca. Estávamos apaixonados, ela conhecia meus pais e fazíamos planos juntos, embora sem pressa de casar. Era como se eu tivesse finalmente entendido o valor de algo constante e verdadeiro. Tudo ia bem, até o dia em que Bianca, aparentemente saudável, desmaiou na rua quando voltávamos de um passeio em um parque muito frequentado nos fins de semana. Ela ficou pálida, levou a mão ao peito e caiu como uma boneca de pano. Entrei em desespero, chamei socorro e a levei para o hospital. Lá, os médicos disseram que ela teve um problema cardíaco. Eu não conseguia entender. Uma pessoa jovem, sem histórico de doenças, de repente sofrer um ataque no coração. Enquanto esperávamos mais exames, ela passou a ter arritmias perigosas. Os batimentos ficavam irregulares. De um dia para o outro, Bianca piorou e, para meu horror, um infarto fulminante atirou de mim. Não sei descrever o que senti. Era como estar preso a um pesadelo acordado. Não pude fazer nada. Sentei no corredor do hospital, incrédulo, enquanto a equipe médica saía de dentro de uma sala de emergência para dar a notícia. Foi como se alguém tivesse arrancado o chão debaixo dos meus pés. Chorei, gritei, percorri uma montanha-russa emocional de culpa, raiva e desamparo. Os pais de Bianca chegaram chorando, e nós todos nos abraçamos sem saber direito o que dizer ou fazer. No velório, a atmosfera era de um luto profundo. Eu sentia meu corpo tremendo, as lágrimas me escapando sem que eu pudesse controlar. Foi quando uma senhora se aproximou de mim. Ela tinha os olhos tristes, mas firmes. Só depois percebi que se tratava de Dona Helena, avó materna de Bianca. Abaixou-se ao meu lado, pôs a mão em meu ombro e sussurrou: algo de muito ruim foi lançado sobre vocês. Ela falou com uma serenidade desconcertante, como se tivesse certeza do que dizia. Tentei recusar a ideia de imediato, mas a menção a algo ruim me remeteu às ameaças de Renata. Fiquei estático. Dona Helena prosseguiu: minha neta não tinha nenhuma doença. Isso não foi apenas acaso ou problema genético. Você mexeu com a pessoa errada, meu filho, e agora a energia que ela canalizou caiu sobre Bianca. Senti um calafrio subir pela coluna. Aquilo soava insano e, ao mesmo tempo, ecoava tudo o que minha avó me contava quando eu era menor, sobre pessoas que fazem mal aos outros por meio de rituais desconhecidos. Ainda assim, argumentei: Dona Helena pode ter sido uma fatalidade, alguma questão médica. Não tenho provas de que foi algo sobrenatural. Ela meneou a cabeça, grave. Não estou pedindo que você acredite em mim sem pensar, mas posso te mostrar alguns sinais. E tenho certeza de que essa pessoa ainda não parou. Se você se envolver com qualquer outra mulher, ela vai atingir de novo até te ver destruído. Não consegui dizer nada. Após o enterro, passei dias numa espécie de torpor. Faltava ao trabalho, deixava o celular desligado. Chorava sem controle à noite, pensando em Bianca. Culpei-me por não ter sido mais rápido, por não ter percebido sinais. Ao mesmo tempo, a ideia de que Renata estaria por trás disso me atormentava. Por mais que parecesse absurdo, existiam coincidências difíceis de ignorar. Certo dia, Dona Helena me ligou dizendo que eu precisava ir até a casa dela. Não era longe de onde Bianca morava, uma casa antiga, com um jardim cheio de ervas e plantas. Quando cheguei, ela me recebeu com gentileza, mas sem rodeios. Tenho rezas e orações que podem te ajudar, mas só vou fazer isso se você estiver disposto a acreditar que há forças que não controlamos. Fiquei um tanto cético, mas na minha dor,
Me agarrei a qualquer esperança de que aquilo pudesse, de algum modo, trazer paz ou até impedir tragédias futuras. Ela começou a me fazer uma espécie de benzimento, esborrifando água com ervas, rezando baixinho. Havia um cheiro de incenso no ar, e embora eu não entendesse o que ela dizia, senti uma pontada de alívio. No fim, ela explicou: para quebrar de vez o que foi lançado, é preciso confrontar a pessoa que gerou essa maldade. Só assim ela deixará de te perseguir, seja por inveja, raiva ou paixão. Não era fácil digerir aquilo. No entanto, Dona Helena me pareceu tão convicta que concordei em seguir suas orientações. Ela pediu para eu não me aproximar de nenhuma outra mulher e tomar cuidado ao aceitar bebidas e comidas, até que fizéssemos o enfrentamento em um ritual específico. Saí de lá com uma mistura de medo e uma leve esperança de que, ao menos, eu não fosse mais tomado pela culpa. Alguns dias se passaram e durante esse tempo voltei ao meu trabalho. Meu chefe, seu Augusto, notou que eu estava abatido e sugeriu que eu tirasse umas folgas, mas achei melhor ficar ocupado para não enlouquecer de vez. Evitava pensar em Renata, mas o nome dela continuava girando na minha cabeça. Toda vez que lembrava da última ameaça, sentia arrepios. Dona Helena me ligou numa tarde de segunda-feira, dizendo que havia descoberto por meio de suas intuições e de uma conhecida que trabalhava na mesma região de Renata, que ela faria um ritual em um local isolado, na saída da cidade. Seria a chance de a confrontarmos longe de curiosos. A história soava confusa, mas dado o que eu já tinha vivido, não questionei mais do que o necessário. Confiei na palavra dela. Na noite de sexta-feira segui rumo ao lugar indicado, estradas menos movimentadas com poucas casas no entorno. Encontrei Dona Helena encostada em seu carro, num recuo de terra perto do acostamento. Ela havia feito um pequeno altar improvisado sobre o capô, velas, um pote de sal grosso, alguns ramos de erva, uma imagem de um santo. O vento soprou forte, balançando as chamas das velas. Eu me aproximei, sentindo o coração disparar. Vamos nos preparar, ela disse enquanto desenhava um círculo no chão com sal grosso. Fique dentro dele. Quando Renata chegar, não saia. Aconteça o que acontecer. Assenti, nervoso. Olhei para o relógio do celular, já passava de 11 da noite. O lugar estava praticamente deserto, com um poste de luz a uns 100 metros de distância, e de vez em quando, um carro ou outro cortava a estrada numa velocidade alta. Por volta da meia-noite, finalmente enxerguei um farol se aproximando. O carro estacionou mais adiante. Embora estivesse escuro, deu para ver Renata descendo, o rosto tenso, a postura agitada. Caminhou em nossa direção, mas hesitou ao ver as velas e o círculo de sal. "O que é isso?" perguntou, encarando-nos de longe. "O que você está fazendo, Carlos?" Não consegui responder imediatamente. Meus lábios secaram e a garganta travou. Dona Helena ergueu os braços e começou a balbuciar orações e rezas, num tom firme, mas não muito alto. Não havia nada de grandioso ou cinematográfico, apenas uma atmosfera estranha e pesada. Renata deu alguns passos à frente e pude ver no semblante dela uma mistura de raiva e medo. Ela segurava algo na mão, uma pequena caixa que guardava, mais tarde saberíamos, objetos pessoais que ela usaria em seu ritual. "Você é louco, Carlos?" gritou Renata. "Para que esse circo?" Eu só quero que tudo isso termine." Foi a única coisa que consegui dizer, sentindo minha voz tremer. Dona Helena respingou água ao redor do círculo, pronunciando palavras que lembravam uma cantilena. Renata tentou avançar mais, mas parecia que seus pés pesavam. Ela começou a suar, respirando fundo. Aos poucos, soltou risadas de escárnio, como se tentasse resistir à tensão. "Você acha mesmo que essa peça de teatro vai anular o que fiz? Eu queria que você sofresse, Carlos, que entendesse como é ser jogado fora. E agora estou presa nisso. Está feliz?" Minha cabeça fervilhava. Eu não sabia se o que ela dizia fazia sentido, mas a menção a "agora estou presa nisso" soou perturbadora. Renata estava pálida. A voz dela oscilava, ora cheia de rancor, ora trêmula. Em dado momento pareceu até chorar.
Chega, Renata, murmurei. Você me tirou quem eu amava. Não há mais nada para fazer. Só quebre isso. Nesse instante, Dona Helena tocou meu ombro e fez sinal para eu não sair do círculo. Continuei imóvel, apesar de querer me aproximar. A senhora intensificou as orações e Renata recuou. Aquilo não parecia efeito de mágica cinematográfica, mas sim um embate psicológico e espiritual. De repente, Renata deixou cair a caixa que segurava e os objetos rolaram pelo asfalto. Pedaços de papel, alguns fios e fotos rasgadas. Ela tentou se afastar, mas tropeçou. O vento fez algumas velas se apagarem, deixando tudo ainda mais sinistro. Olhei para Dona Helena, sem saber se corria para socorrê-la ou se continuava parado. Ela me encarou, balançou a cabeça negativamente e continuou rezando. Renata, então, levantou-se cambaleando, fez menção de fugir para o próprio carro, mas entrou em pânico ao ver os objetos que usaria espalhados. Num ato de completo desespero, correu em direção à estrada para, ao que tudo indicava, parar um carro que vinha em alta velocidade. O motorista chegou a frear e buzinar, mas não houve tempo. O impacto foi brutal. Fiquei paralisado com o som e com a visão do corpo dela sendo arremessado. Fique onde está. Dona Helena sussurrou quase sem voz. Não saia do círculo. Minha pulsação estava descontrolada. A cena foi rápida, um flash de horror. O motorista do carro parou mais à frente e saiu apavorado. Outros veículos foram parando. Quase corri até lá, mas Dona Helena me segurou. Seu olhar era de pesar, sem qualquer traço de triunfo. Vá embora, Carlos, não fale nada. Deixe que as pessoas chamem a ambulância, que a polícia cuide. Isso não é mais sobre você. A energia que ela mesma alimentou a consumiu. Obedeci atônito. Entrei no meu carro, tremendo, e arranquei dali. No banco do passageiro, Dona Helena tentava me acalmar, dizendo que precisava encerrar o ritual em sua casa. Não trocamos mais nenhuma palavra no trajeto. Minha cabeça girava tentando processar o que eu tinha presenciado. Eu não desejava a morte de Renata, mesmo que a culpasse pela perda de Bianca. Ter visto aquela cena me deixou em choque, abalado por dentro. Assim que chegamos à casa dela, fui levado a um quarto onde havia imagens de santos, velas e ervas penduradas. O ar estava carregado de incenso. Ela me pediu para sentar no chão e fechar os olhos enquanto fazia uma oração final. Senti uma fraqueza enorme, quase como se meu corpo pesasse toneladas. Aos poucos, uma estranha serenidade me invadiu e as lágrimas correram livres. Chorei por Bianca, por Renata, por mim, por tudo o que tinha acontecido de forma tão rápida e caótica. Não sei quanto tempo fiquei ali, mas quando Dona Helena encerrou o que estava fazendo, já era quase madrugada. Você está livre, meu filho, disse ela com um suspiro cansado. Mas lembre-se de que deve levar uma vida reta, sem brincar com os sentimentos dos outros. Voltei para casa sem conseguir dormir. Passei os dias seguintes praticamente enfurnado no meu apartamento. Comuniquei ao trabalho que tiraria licença por uns tempos, e meu chefe compreendeu. A história de Renata se espalhou rapidamente na empresa, mas como ninguém sabia da nossa ligação mais profunda, eu não precisei dar satisfações. Soube apenas que ela faleceu no hospital, horas depois do atropelamento, sem recobrar a consciência. O luto por Bianca e o trauma de ver Renata morrer me consumiram por muitos meses. Fiz terapia, embora não tenha contado todos os detalhes sobre supostos rituais. Falei apenas sobre ter perdido a mulher que amava por uma doença súbita e ver uma ex-colega sofrer um acidente fatal. A psicóloga me ajudou a entender que eu não podia controlar as ações de terceiros. Comecei a reconstruir minha vida aos poucos. Parei de frequentar baladas, deixei de lado aquela postura de pegador. Doei roupas e objetos que me lembravam minha fase de noitadas. Voltei a valorizar meus pais e familiares. Passei a almoçar aos domingos na casa deles, tentando me reaproximar. Alguns colegas me chamavam para sair, mas eu recusava educadamente, sem revelar que tinha medo de que algo semelhante voltasse a acontecer. Mesmo tendo feito os rituais de Dona Helena, uma ponta de insegurança permanecia.
Aos poucos, no entanto, essa sensação foi se dissipando. Voltei ao trabalho, mantive um perfil profissional mais sério e, com o passar do tempo, fui até promovido por mostrar dedicação e responsabilidade. Quando se completou 1 ano da morte de Bianca, fui à missa organizada pela família dela para honrar a memória de sua filha. Os pais de Bianca me receberam com um abraço sincero. Não tocaram no assunto, Renata, nem em qualquer hipótese sobrenatural. A dor era evidente, mas percebi que cada um estava tentando seguir em frente da melhor maneira possível. Depois da missa, Dona Helena me puxou para um canto. Obrigada por vir, Carlos. Ela ficaria feliz em ver que você respeita a lembrança dela. Fiquei sem palavras, apenas balancei a cabeça confirmando. Não houve menção ao passado sombrio ou aos rituais. Mesmo assim, um olhar silencioso entre nós dois me fez entender que o assunto não fora esquecido, mas sim deixado de lado em nome da paz que todos buscávamos. O tempo passou e eu me tornei alguém mais discreto. Passei a investir em cursos, leituras e fiz de tudo para me tornar uma pessoa melhor, honrando a memória de Bianca. Por muito tempo, não consegui me envolver com outra mulher. Quando sentia alguma atração, lembrava do sofrimento que passei e preferia não abrir meu coração. Isso só mudou anos depois, quando conheci Maria em uma festa de aniversário de um amigo em comum. Ela não tinha nada a ver com Bianca. Possuía outro jeito de olhar o mundo, outras opiniões. Mas, como aconteceu anteriormente, me fez desejar uma vida compartilhada. Eu estava mais maduro e, dessa vez, tomei cada passo de forma cautelosa e transparente. Contei para Maria, de forma resumida, que havia perdido alguém de maneira traumática e que havia tido conflitos com uma ex-colega. Não quis dar detalhes que a assustassem, mas falei que tudo isso me ensinou a valorizar as pessoas e que eu não queria brincar com sentimentos alheios novamente. Ela compreendeu, respeitou meu passado e, lentamente, construímos uma relação baseada em diálogo. Quando, depois de algum tempo, a pedi em casamento, ela aceitou e realizamos uma cerimônia simples, só para a família e amigos próximos. Foi um dia bonito, sem exageros. Meus pais e minha irmã pareciam aliviados por me ver finalmente trilhando um caminho de serenidade. Conforme os anos se passaram, tivemos nossa primeira filha, Clara. Um dia, levei a pequena para conhecer os pais de Bianca. Embora não fosse filha deles, sentia que deveria, de alguma forma, manter o respeito que eu ainda nutria pela memória de Bianca. Eles me receberam com sorrisos. Ficaram emocionados ao ver que eu seguira em frente, mas não esquecerá o passado. Para mim, foi um momento de conciliação interna. Compreendi que a dor jamais seria apagada, mas se tornava suportável quando honramos o que nos foi deixado. Dona Helena adoeceu um tempo depois e não resistiu. Antes de morrer, pediu para falar comigo no hospital. Foi uma conversa breve, na qual ela me segurou a mão e, apesar da fraqueza, me aconselhou mais uma vez a viver com verdade, para não atrair o tipo de energia negativa que um dia quase me arrastou para o abismo. Quando ela partiu, chorei como se fosse da minha própria família, mas também senti gratidão por tudo o que ela fizera, mesmo que eu nunca pudesse entender completamente o que aconteceu naquela noite na estrada. Até hoje não tenho todas as respostas. Houve mesmo um feitiço ou foi tudo uma sequência de coincidências? Renata teria se envolvido em práticas obscuras ou era só uma mulher perturbada que encontrou na minha inconsequência o gatilho para alimentarmos mutuamente a dor? O que importa é que, daquele período doloroso, extraí uma lição de empatia, humildade e respeito. Aprendi que o coração de alguém não é terreno para brincadeiras e que a vida pode dar reviravoltas assustadoras sem distinção de merecimento. Hoje, quando olho para minha esposa e minha filha, sinto uma sensação de paz que eu jamais imaginei ter. Às vezes, ainda sonho com Bianca, lembrando do sorriso dela em nossas conversas. Acordo melancólico, mas logo olho para Maria dormindo ao meu lado e me lembro de que estou vivo e que posso honrar o passado sem me prender a ele. Quanto a Renata, deixei de nutrir ódio ou temor. Se houve algo além do que se pode ver, espero que sua alma tenha encontrado sossego
assim como eu encontrei o meu. E essa é a minha história, talvez a narrativa mais estranha da minha vida. Eu a escrevo não para convencer ninguém a acreditar em maldições ou bruxarias, mas para lembrar que existe dor real, obsessão real, e que às vezes as consequências de nossos atos podem ultrapassar o limite do compreensível. Apesar de tudo, ainda acredito que podemos escolher o caminho da sinceridade e do cuidado com quem cruza nosso destino. Ei pessoal, obrigado por ouvirem. Clique no sininho de notificações para ser alertado de todas as futuras narrações. Lanço vídeos novos todos os dias por aqui. Espero te ver nos próximos. Agora na tela vou deixar outros 2 bons vídeos que sei que irão gostar. Te vejo por lá.